O que fazer na semana que antecede a sua prova escrita do seu concurso da polícia? Será que tem algumas atitudes, algumas ações que se você realizar, você vai ter um desempenho melhor no dia da sua prova? E a resposta é sim. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu preciso que você pense num evento específico. Imagine um policial que ele vai para uma operação militar, enfim, vai para algum tipo de operação. Pensa o seguinte, a maneira como ele prepara, como ele se prepara antes na preparação dele, a longo prazo, há um ano atrás, sei lá, 6 meses atrás, é de uma maneira. Na semana que antecede a operação é de outra. E é isso que eu preciso que você entenda, tá joia? Nessa última semana é o momento de você aperfeiçoar algumas coisas para que você consiga ir muito bem lá na sua prova escrita, tirar uma nota que vai culminar aí na sua aprovação. Esse vídeo que eu tô falando aqui hoje, ele faz parte de uma série de vídeos específicas que vai te ajudar em algumas ações específicas, como por exemplo, esse é sobre uma semana antes da prova. Aqui no canal tem um vídeo sobre o dia exato da prova, procura aí que você vai gostar bastante e isso realmente vai te ajudar. Primeira coisa que você precisa saber sobre o que eu vou passar aqui hoje é que o que eu vou passar já é testado, já é comprovado, eu fiz, meus alunos fazem e é isso que funciona, tá joia? Se você colocar em prática, mas com vontade, as chances são de que você vai muito melhor. E a segunda coisa que eu preciso te falar é que a minha expectativa nesse momento que você está assistindo esse vídeo e você está a uma semana da prova, é de que você já tenha estudado a longo prazo. Muitos candidatos ainda não conseguiram entender de que a guerra ela é ganha antes de se pisar no campo de batalha, é o que eu falo sempre. Não adianta se preparar em cima da hora. Então as dicas que eu vou passar aqui pra você, elas podem te ajudar, tá joia? Mesmo que você tenha tido um período curto de tempo de estudos, só que se você teve um período maior de estudos, né, a longo prazo, a chance são de que vai fazer muito mais sucesso para você, vai ter muito mais eficiência no seu resultado. Então pra gente poder começar, eu vou falar sobre a dica número 1. E a dica número 1 eu tenho que falar ela com muito cuidado, tá joia? A primeira é: pare de aprender coisas novas. Nossa, Alex, então eu tenho que parar de estudar, vou ficar tranquilo. Não, não é isso que eu tô te falando. Ouça, saiba ouvir. O que acontece muito? Vamos pensar direito administrativo. Pô, durante muito tempo você tem estudado e aquilo não tem entrado na sua cabeça. Não vai ser nessa semana que isso vai acontecer. Então, entenda bem o que eu quero dizer. Essa última semana é uma semana que vai exigir muito de você, tá joia? Até emocionalmente falando, porque sua prova tá chegando. Então, se você se desgastar com a matéria que, durante a sua preparação inteira não encaixou, não é agora que ela vai encaixar. Esse é o momento específico para você focar em revisões. Eu vou explicar isso já já, mas eu quero que você entenda. Não despenda, não gaste uma energia muito grande com algo que você já estava gastando energia a longo prazo e não estava funcionando. Então, o lance de direito administrativo é um exemplo clássico, por quê? Porque é um conteúdo muito extenso e se você ainda não conseguiu ainda ter uma compreensão dele, não vai ser em uma semana que vai acontecer. Foque nas matérias que você teve um desenvolvimento bom ou até no próprio direito, só que numa parte que você compreendeu. O que vai nortear seus estudos nessa semana são as revisões. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Esse é o momento de você focar nas suas anotações, nos seus resumos, em tudo que você construiu durante esse período de estudo. Para quê? Para que isso realmente tenha um caráter de revisão. A última semana é a semana da revisão. Inclusive, no blog do Aprova PM tem um artigo que eu escrevi sobre como estudar melhor. Lá pode nortear bastante seu estudo, mas isso você vai usar quando você não estiver na última semana. E para você colocar em prática essa primeira dica, que é não aprender coisas novas que exijam muita energia de você, você vai precisar do quê? Das suas anotações para você fazer essas revisões. Então, essa é a segunda dica. Revise todas as suas anotações, seus estudos, seus resumos, tudo que você construiu até esse momento. E agora é importante, revisar não é você olhar a matéria inteira. Então imagina que você tem um conteúdo lá que tenha 10 horas, ou que é um livro dessa grossura. Não adianta você ler tudo de novo, é uma semana. Agora é o momento de você trabalhar com inteligência. Você vai pegar as anotações, os resumos, os mapas mentais que você construiu durante a sua preparação e vai revisar eles. Ou seja, um conteúdo que é muito extenso, um vídeo que é muito extenso, ele vai estar resumido, por exemplo, em uma folha só, em uma página. E isso sim é revisar. E com isso você consegue até sacar uma ideia que é o que eu passo sempre. Essa é a importância de você estudar a longo prazo. Essa é a importância de você sempre manter uma rotina de estudos. Porque você vai produzir esses resumos, né, essas anotações. E quando você tiver na efetiva semana de prova, que é essa que você está me assistindo agora, o que você vai fazer? Você vai consumir essas anotações e isso vai te fazer lembrar dos conteúdos. Grava, estudar, revisar não é voltar tudo que você viu e assistir tudo de novo. Isso é contraprodutivo, isso nunca vai te fazer aprovado. E mesmo que você tivesse o dia inteiro para você poder assistir tudo de novo, é o que eu falei, é contraprodutivo. O que você precisa fazer é revisar. A dica 3 é intensifique os seus estudos. Uma coisa que eu prego sempre para os alunos é tenha um cronograma de estudos
estudos coerente. Não adianta você colocar que vai estudar 8 horas por dia se você não vai. O que começa a acontecer com você? Você começa a fazer seu cérebro entender que a sua palavra não vale nada. Você fala que vai estudar 8 horas, não estuda, e aí você começa a procrastinar cada vez mais, isso vira uma bola de neve. Primeira coisa que eu falo pro aluno é, tem um cronograma de estudos coerente que você vai realmente cumprir, mas nessa última semana da prova, você precisa intensificar, ou seja, você vai precisar sacrificar algumas coisas. Eu falo até para os meus alunos para eles fazerem o seguinte, você tem familiares na sua casa que são envolvidos na sua vida e tudo mais, chega para essas pessoas e conversa com elas. Pessoal, eu tô na última semana, troca, por exemplo, vamos supor que você tenha tarefas domésticas para fazer dentro da sua casa, troca com seu irmão, troca com sua esposa, não sei. Falou, essa semana eu posso abrir mão das tarefas, você faz a minha vez, na semana que vem eu faço a sua. Pode ser, para quê? Para que você realmente aumente, intensifique os seus estudos. Agora é o momento de você abrir mão de muitas coisas, inclusive de você forçar um pouquinho mais na sua preparação, né? Naquele primeiro momento do estudo de longo prazo, eu peço para você fazer um cronograma coerente que você vai cumprir. Agora a gente já precisa se esforçar um pouco mais para a gente se sacrificar e poder cumprir essas revisões. Então, as rotinas de estudo nessa última semana, elas devem se intensificar, lembrando que vai ser resumos, tá bom? Um conceito que explica muito bem isso, eu sempre falo é um período curto de sacrifício para uma vida inteira de glória. Então eu acho que vale a pena aí você se esforçar pra valer nessa última semana, pra você conseguir revisar tudo que é importante pra você e conseguir apresentar isso lá no dia da sua prova. A dica 4 é: faça exercícios na semana da prova. Agora é o momento de você colocar em prática e testar tudo que você fez, inclusive redação. Por que eu falo isso, pessoal? Estudar uma coisa, praticar é outra. Então não adianta você consumir tudo a teoria e não colocar isso em prática. Isso aí já deveria estar acontecendo durante o longo prazo do seu estudo. Mas essa semana é a semana de teste, a semana de você realmente aprender com os exercícios. E aprender, que eu quero dizer, não é que você vai fazer um exercício e você vai aprender através dele. Porque na verdade, para você aprender, eu explico isso sempre. Primeiro você precisa estudar, fazer uma representação mental e você vai para o exercício para a prática. Na prática você vai ver se realmente você aprendeu e aí vai fixar o conhecimento, tá? Agora é o momento de você fazer exercícios para você identificar possíveis dificuldades que você tenha, por exemplo, com interpretação de texto ou até mesmo para você começar um relacionamento com a banca. A melhor orientação que eu dou é faça provas anteriores. Por quê? Para que você já comece a gerar um relacionamento com a maneira como a banca cobra algumas coisas. E aqui tem duas observações importantes. A primeira é redação. O que eu vejo muito? O candidato, ele tá estudando para a prova e ele vê aulas sobre redação, ele vê tudo sobre redação. E olha o que ele faz. Ele pega e faz o seguinte, ele estuda redação, mas não pratica redação. E ele deixa e fala assim, vou escrever uma redação na casa dele. Aí começa a dar errado e fala, não, deixa pro dia da prova. Como se no dia da prova fosse baixar alguma coisa nele lá e ele fosse escrever tudo quanto é coisa. Não, não vai rolar isso, tá joia? Se você não praticou antes, não adianta, porque depois vai ser mais difícil ainda. Você fica bom naquilo que você pratica frequentemente, tá joia? Então, eu oriento, né, na minha opinião, é que a última semana é o dia de você produzir vários textos aí de redação para você estar aquecido no dia da sua redação final. Se você tá travado em uma redação dentro da sua própria casa, imagina no dia da sua prova. Então, você tem que escrever vários textos antes para você realmente se desenvolver e conseguir lá no dia mostrar do que você é capaz. E a segunda questão importantíssima aqui é o que? Você fazendo exercício, você consegue ter uma avaliação da gestão do seu tempo. Por que eu falo isso? Eu recebo muita mensagem de aluno falando assim, ai Alex, por qual pergunta que eu começo primeiro? Qual disciplina? Eu faço a redação, não faço? Não existe uma resposta certa para isso, sabe por quê? Porque cada pessoa funciona de um jeito. Então o que você vai ter que fazer? Você precisa se autoavaliar. Qual é a sua gestão de tempo? Qual disciplina você tem mais dificuldade ou mais facilidade? Como funciona quando você fez as provas anteriores na sua casa? E isso é o que vai fazer diferença. Então, quando você faz provas anteriores, identifica como você funciona, você consegue criar um plano, né? Como se fosse uma operação específica para aquilo. Tem que ser personalizado e quem tem que criar é você, baseado na experiência que você desenvolveu nesses testes, nesses treinos. E a quinta dica, e uma das mais importantes, é não se envolva em questões emocionais na semana da sua prova, tá? E o que eu quero dizer com isso? Se você namora, é casado, casada, enfim, não sei o que acontece aí, mora com seu pai, com a sua mãe, se as pessoas começam a desenvolver algum tipo de diálogo, algum tipo de discussão emocional, a dica que eu te dou é, deixem eles acreditarem que eles têm razão, dá razão pra todo mundo, essa é a semana que todo mundo no universo tem razão. Se desligue de tudo ao seu redor, foca especificamente na prova escrita. Eu foco sempre, eu sempre falo para meus alunos que você precisa primeiro ser para depois ter, ou seja, você precisa fazer as coisas para depois ter as coisas. Por que eu falo isso?
Por exemplo, um policial militar. Eu vejo às vezes um candidato falando, mas quando eu entrar na polícia, aí eu faço isso diferente. Não, cara, começa agora. Primeiro ser, depois ter. Então, quando você tá indo pra uma operação policial, você não tá pensando nos problemas que você tem em casa. Você não tá pensando que a sua namorada tá falando alguma coisa pra você lá e você tá bravo com ela ou seu namorado. Não. Então, a semana do desligamento total da vida com a sociedade, tá joia? Você tem que colocar como prioridade a sua prova e a única coisa que você tem que se relacionar nessa semana é a sua prova. Então se você tem algum assunto relacionado a questões pessoais, enfim, qualquer outro tipo de coisa, essa não é a semana para você tratar disso e, enfim, se as pessoas ao seu redor entenderem isso bem, se elas não entenderem, bem também, porque você vai conseguir se desligar, simplesmente afasta. Eu vou dar um exemplo o que eu faço? Quando eu tô numa preparação muito intensiva para alguma coisa, seja para uma prova, seja para fazer um conteúdo para vocês, para qualquer coisa, eu me desligo de tudo, celular, enfim, todas as pessoas que me conhecem já começam a entender como é que eu funciono. Você precisa entender o seguinte, a tecnologia ela trabalha a nosso favor, não a gente para ela. Então quando você tá, por exemplo, na semana de prova e você gasta lá 20, 30 minutos no WhatsApp, no Instagram, não é o momento adequado de você fazer isso. Agora é o momento de prioridade total na prova, você tem que respirar prova. E essas foram as dicas que eu tinha para passar para vocês. Se você realmente colocar isso em prática, as coisas serão diferentes. Mas é o que eu falo sempre, você é bom naquilo que você pratica frequentemente. Não adianta você assistir esse vídeo e não fazer nada. Eu te dou os parabéns por você estar procurando fazer as coisas melhor, mas agora é hora de você colocar em ação. Da mesma forma que você estuda e faz os exercícios, você tá vendo uma técnica e agora você vai aplicar essa técnica aí na sua vida. Dica especial, você não vai fazer isso durante um dia e vai falar assim, não deu certo, não me adaptei. Não funciona assim. O que você precisa fazer? Experimenta primeiro. Coloque frequência, encaixe na sua rotina, para depois você julgar. Eu falo isso sempre. E vou falar bem a verdade, todas as pessoas que eu conheço que colocam isso em prática aumentam muito o desempenho dela no dia da prova. Então, fica a dica. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você sempre receber os nossos vídeos novos. E o principal, me conta aqui embaixo qual dica você mais gostou. E também, depois que você for para sua prova, me conta como foi os seus resultados, tá joia? Muito obrigado e vamos pra cima. Vai!